E aí pessoal, bom dia, Lia aqui e hoje vamos para mais uma lição. Hoje a lição é de sexta-feira. Hoje o cenário tá um pouquinho diferente, mas vai ser assim mesmo, tá? Não vai mudar o conteúdo, né? Bom pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês e hoje, né, na lição de sexta-feira, tem como tema Marchem. E a gente vai encerrar essa semana e foi um grande aprendizado, né? Acredito para todo mundo que acompanhou aí esses dias. E bom, vamos começar. A grande lição ali ensinada é para todos os tempos. Muitas vezes a vida cristã fica cercada de perigos e parece ser difícil cumprir nossos deveres, realmente. Muitas vezes quando a gente tá no cotidiano, né, na nossa vida cotidiana, e a gente tá seguindo a nossa vida cristã, e a gente tá passando por tudo, a gente se vê realmente em momentos que a gente acredita que tá cercado de muitos perigos, né, parece ser difícil a gente cumprir o nosso dever de ter fé, de acreditar, de buscar a Deus, só que ao mesmo tempo que a gente se vê nessa dificuldade, a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus que cuida da gente e está com a gente o tempo todo. E acima de tudo, Ele nos ama, independente de quem a gente é, do que a gente fez ou faz, mas Ele nos ama, né? E aí, continua dizendo assim: a imaginação desenha uma ruína iminente diante de nós e atrás o cativeiro ou a morte. É como a gente sabe, né, lá quando eles estavam para atravessar o mar, né? À frente estava a morte, pode-se dizer assim, porque eles estavam presos, né? Ali o mar à frente e atrás deles os soldados, né? Então eles estavam sem saída. Nessas horas, podemos ouvir a voz de Deus dizendo: avante, siga, vá em frente, prossiga, só vá. Devemos obedecer à sua ordem, mesmo que nossos olhos não consigam enxergar através da escuridão e sintamos as ondas geladas batendo em nossos pés. Mesmo que essas ondas venham, que elas batam nos nossos pés, que a gente sinta o frio realmente, mas que a gente nunca se esqueça de obedecer o que Deus disse, né? Avante, siga, prossiga, vá, só siga em frente. Porque mesmo que você não enxergue, eu estou cuidando de tudo, mesmo que você não consiga me ver, mas ouça o meu conselho, vá em frente, avante, marche, né? Os obstáculos que atrapalham nosso progresso nunca desaparecerão diante de alguém que hesita ou duvida. Aqueles que decidem se obedecer quando todas as sombras de incerteza desaparecerem e não houver mais perigo algum de fracasso ou derrota, jamais irão obedecer. A incredulidade fala aos nossos ouvidos: espera até que os impedimentos sejam removidos e que você possa ver claramente o caminho. Mas a fé insiste corajosamente em avançar, esperando tudo e em tudo crendo. O Senhor havia prometido ser o Deus deles, tornando-o seu povo e guiando-os a uma terra vasta e boa, uma terra que emana leite e mel, né? Mas eles estavam prestes a desanimar a cada obstáculo encontrado no caminho para aquela terra. Ou seja, a cada novo obstáculo eles se sentiam o quê? Desanimados. Ah, Moisés, fala tu com Deus, não deixe que Deus fale conosco. Ah, mas a gente vai morrer de sede? A gente vai ficar com fome? Era melhor a gente ter ficado lá sendo escravo. Então, eles sempre desanimavam nessas fases que vinham, nos primeiros obstáculos que vinham, eles sempre desanimavam. Mas que a gente não possa perder a nossa fé. E mesmo que os obstáculos venham, mesmo que a desanimação bata, mas que a gente lembre que tem uma promessa pra gente. Então, que seja assim, mesmo que tudo venha, que tudo meio que tem entristeça mesmo, mas lembre que é uma promessa no final. E aí continua dizendo assim: de maneira maravilhosa, ele os tirara do cativeiro no Egito para que pudesse elevá-los a enobrecê-los, fazendo deles um motivo de louvor na terra. Entretanto, era necessário que encontrassem dificuldades e suportassem privações.
Deus os estava tirando de um estado de degradação para ocuparem uma honrosa posição entre as nações e estar em condições de receber sagradas responsabilidades. Se tivessem mantido a fé nele diante de tudo que havia sido feito pelo povo, teriam suportado com bom ânimo as dificuldades, a falta de alimento e até mesmo um grande sofrimento, mas não estavam dispostos a confiar no Senhor, a não ser, vamos para a próxima parte, a não ser que testemunhassem as constantes provas do seu poder. Ou seja, eles não estavam ali dispostos a, qual é a palavra que foi aqui, a confiar no Senhor, se Deus não estivesse ali a todo momento demonstrando o seu poder. Se Deus não estivesse a todo momento mostrando seu poder, seja mandando maná, seja com a nuvem de fogo, ou a nuvem protegendo eles do sol no deserto, né? Se não fosse isso, Deus demonstrando o poder direto, eles provavelmente não confiariam, né, em Deus. E a fé, ela não tem que ser baseada naquilo que a gente vê, somente o que a gente vê. A fé, ela vai muito além disso. Então, para você que quer saber um pouco mais sobre a fé, sobre todas essas questões, eu indico Hebreus 11. Hebreus 11 vai te explicar tudinho sobre a fé. E aí, a gente vai para o próximo parágrafo que diz assim: esqueceram-se da sua amarga servidão no Egito, perderam de vista a bondade e o poder de Deus, manifestados em favor deles. Em seu livramento do cativeiro, não se lembraram de como seus filhos foram poupados quando o anjo destruidor matou todos os primogênitos do Egito. Deixaram cair no esquecimento a grande demonstração do poder divino no Mar Vermelho. Esqueceram-se que, enquanto atravessavam, sem perigo, pelo caminho que lhes havia sido aberto, os exércitos de seus inimigos foram submersos nas águas do mar, ao tentar persegui-los. Viam e sentiam apenas seus incômodos e provações presentes, e em vez de dizerem, Deus fez grandes coisas por nós, éramos escravos, mas Ele está fazendo de nós uma grande nação, falavam somente das dificuldades que encontravam na viagem e ficavam pensando em quando terminariam sua cansativa peregrinação. É interessante que realmente muitas vezes a gente vê com o povo, com os hebreus, mas até mesmo nos nossos dias de hoje, a gente vê muito que as pessoas, ou até mesmo a gente, né? Às vezes a gente não foca na solução do problema. A gente sempre foca no problema. E o problema nunca é a solução. E aí, para aquele povo, eles viam essas provações, eles viam esses incômodos, todas essas provações, né, que aconteciam com eles, de tudo, né? Eles foram libertos do cativeiro, eles foram libertos da escravidão e eles foram poupados também, né? Os primogênitos foram poupados do anjo da morte. Então, tudo isso foi um processo. E aí, cara, a peregrinação deles, ela não era para ela ter sido tão cansativa, tão duradoura. Só que aí, né, por conta de talvez eles não olharem para a solução do problema, somente para o problema, durou mais. E a gente sabe que foram 40 anos rodando no deserto por conta da murmuração, por conta de não saber olhar, observar o real lado da situação. Eles realmente não observaram, não olharam o lado certo da situação. Eu achei interessante esse sinal, né, que falou, né? Deus fez grandes coisas por nós, éramos escravos, mas Ele está fazendo de nós uma grande nação. E eles não falavam isso, né? Eles só viam as dificuldades que se encontravam na viagem e eles ficavam pensando em quando terminaria a cansativa peregrinação deles. E realmente é isso. Eles não foram gratos, de certa maneira, a Deus por ter livrado eles, de ter tirado eles da escravidão e de todo esse processo, né? Que a gente sabe que aconteceu. E aí eles sempre olharam muito por esse lado e nunca pelo lado de... eles nunca olharam muito pro lado de agradecimento, né? Eles sempre olhavam mais pelo lado da fadiga mesmo da viagem. A gente sabe que muito provavelmente, se a gente também estivesse naquele tempo, talvez a gente olhasse a situação da maneira com que eles estavam olhando.
A gente sempre vê a história do Êxodo, né, de Moisés e o povo hebreu saindo lá do Egito por fora, e já sabendo do resultado, já sabendo de tudo que eles passaram e de tudo que evitaria o que eles passaram. Mas talvez se a gente estivesse lá naquela época, a gente não fosse tão sábio quando a gente sabe agora, quando a gente é o quanto a gente é agora, né? Que a gente conhece toda a história por fora, a gente sabe, né, de tudo que aconteceu. Então, mas a gente também tendo essa noção de como aconteceu lá, a gente também pode evitar a maneira como a gente pode ver as situações que estão acontecendo na nossa vida também. Então, a gente pode usar a história do povo hebreu como um grande exemplo para a nossa vida cristã no tempo presente. Tudo isso que acontece na nossa vida cristã, da gente, em vez de focar somente no problema, a gente tem que focar na solução daquele problema. Então, que a gente possa ver o nosso olhar por fora. E o nosso olhar por fora não, a gente possa ver o problema por fora, tendo noção de que a gente já conhece muitas histórias de como aconteceu. Não a gente, é claro, querendo somente se colocar no lugar daquelas pessoas e que a gente faria diferente, não é isso. Mas de que a gente conhecendo histórias, a gente sabendo exemplos, a gente possa conseguir mudar a nossa própria história e saber lidar melhor com tudo que acontece. Então, pessoal, a gente encerra por aqui a Escola Sabatina dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por todos os comentários que estão fazendo nos vídeos. E é muito bom receber esses feedback de vocês. É muito bom, como é que eu posso dizer? Saber, né, que vocês estão gostando desses vídeos. E é isso. Antes da gente encerrar, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Santíssimo Deus, Eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais o estudo dessa lição. Encerramos, Senhor, essa semana conhecendo um pouco mais, Senhor, sobre a história do povo hebreu, entendendo um pouco mais, Senhor, de como tudo aconteceu. Obrigado, Senhor, porque Tu tem misericórdia na nossa vida e nos ajuda, Senhor, a sempre enxergar a solução do problema e não somente focar, Senhor, nos problemas que acontecem. Nos dê força, nos ajuda, abençoe essa semana e abençoe, Senhor, esse sábado que logo mais vai entrar. Abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo e que o Senhor possa abençoar a vida dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, é isso. Nos siga nas nossas redes sociais, vai estar aparecendo em algum lugar aqui do vídeo. E é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. E se preparem, vídeo aí da semana que vem, semana que vem também, ó. Chuchu beleza, viu? Tchau.